E aí, meu amigão, só aí de bobeira, aprendendo programação, aí ficou interessado no laço fora e caiu aqui no vídeo do Bad Draw? Tá em boas mãos, meu parceiro, porque eu tenho certeza que a gente vai se dar bem nesse vídeo aí, só partindo para cima desse conceito que é fundamental e básico dentro de programação. Se você nunca ouviu falar e vai ouvir falar agora, talvez você não tenha tanta facilidade no começo e ainda tenha que ir patinando, mas com o tempo você vai pegar o jeito. Se você já viu e de repente quer tirar uma dúvida como que se faz no Wix, certo? Vem comigo, vamos lá? Vamos dar uma olhada aí também. Gente, primeiramente eu gosto de falar da estrutura, da sintaxe, de como funciona. A gente vai chamar esse laço de laço for, só que em bom português ele seria escrito como para. Para, né? Para. Então a gente escreve ele da seguinte maneira: for, entre parênteses, abro chaves. Então for é onde eu lanço a minha condição para que esse laço se repita a quantidade de vezes que a condição permitir. E aqui é o bloco de código que vai ser executado todas as vezes que esse laço se repetir, ok? Então a minha condição aqui, ela pode ser dividida em três etapas, certo? Na primeira eu dou um valor inicial a uma variável. Então eu faço, normalmente, por moda, por convenção, por loucura, por demência coletiva, as pessoas botam que a variável se chama i. Mas é uma abreviação de index, de índice. Então let i, ponto e vírgula, certo? Aqui eu inicio uma variável, eu já passo um valor para ela. Então eu faço normalmente, se eu quero começar do zero, que é o caso de quando a gente está percorrendo um array, porque os arrays eles começam no índice zero, né? Isso é importante tá percebendo. Todo array ele começa no índice zero, então ele vai 0, 1, 2, 3, 4, 5. Eu acho que eu nem falei isso no vídeo que eu fiz sobre array, estou falando aqui. Mas é porque é mais importante saber esse conceito nessa hora do que propriamente na hora de ver um array de fato. Porque é quando você vai ler. Então let i igual a 0. Aqui a segunda condição é a segunda condição que verifica se se esse laço vai ocorrer nesse momento ou não. Então eu vou dizer até que eu escreveria assim, até que i seja maior que 5, ponto e vírgula, né? Quer dizer, então enquanto i for menor do que 5, ele vai executar o que está entre chaves aqui. Então quantas vezes ele vai executar? Ele vai executar 0, 1, 2, 3, 4, 5, porque 5 não é maior que 5. Quando for 6 aqui, ele já não vai executar. Ok? Então vamos lá. 5. Aí aqui a gente vai colocar o que acontece com i a cada vez que esse laço é executado. A gente bota aqui, se a gente quiser, por exemplo, que i seja incrementado de 1 para no próximo laço i não ter o valor de 0, mas ter o valor de 1, a gente vai botar simplesmente i mais, ou i mais 1, né? Tem o mesmo significado. Então são três etapas. A primeira a gente inicia i, a variável, certo? A gente diz até quando que ela vai executar e a gente a modifica na terceira etapa aqui. Então são três etapas dentro desse parêntese. E aqui a gente vai executar o nosso código, a quantidade de vezes que o for se repetir. Então vamos só dar um console.log no i, certo? Eu trabalho muito com console.log aqui com vocês, mas é claro que a gente poderia estar implementando outras funções. Deixa eu ver por que isso não funcionou. For let i console.log i. Ah, tá. Enquanto i for maior que 5, não, tá? Enquanto i for menor do que 5. Porque na primeira, ó, reparem que deu erro porque ele já não escreveu nem na primeira. Na primeira, i tem o valor de quê? De 0. A condição para que tudo ocorra ali é que i seja maior do que 5. I ali no 0 é maior do que 5? Não era. Então já de primeira. Então a segunda etapa é a condição para que o laço ocorra.
A condição para que o laço ocorra agora é que I seja menor do que 5. Ok? E a cada laço ele é incrementado de 1. Então, deixa eu visualizar aqui com vocês. Clicando no meu olhinho mágico que demora para responder. Olha que bacana. Deixa eu salvar aqui. Gente, esse Wix tá de brincadeira. Mas tudo bem. Vou dar um pause aqui e já volto. De volta aqui, né? Suei a camisa aqui, mas consegui resolver o problema. Vamos lá. Então tá aqui, ó, o nosso console.log. Eu estou dizendo que enquanto ele for menor do que 5, ele vai executar, ok? Vamos dar ali uma execução nele. Vamos ver, ó, você vê que o console.log aqui, ele executou no 0. Aí no 0 ele era menor do que 5. Era menor do que 5, né? Então ele executou o 0. Ele tinha um valor de 0, então ele executou. Aí o console.log veio com o valor de 0. O I tinha valor de 1. Era menor do que 5. Por isso ele executou. Por isso a gente imprimiu 1 aqui. Logo depois o I foi incrementado de 1. Aí ele passou a ter o valor de 2, que era menor do que 5. Tal. Quando ele teve o valor de 4, ele ainda executou. Então ele executou o 4. Aí ele foi acrescido, passou a ter o valor de 5. E novamente, quando aquela comparação foi feita, ele não rodou de novo. A chave para entender o for é isso. Então quando ele chegou aqui a ter o valor de 4, né? Então aqui ele tem valor de 0. Faz-se a comparação. Se ele passar na comparação aqui, se ele for menor do que 5, ele executa e depois isso aqui acontece. Ok? Conseguiu entender a dinâmica disso? Então, por exemplo, se eu coloco aqui, deixa eu salvar isso aqui. Enquanto I for... se eu colocar aqui, por exemplo, ó, I igual a 0, vamos ver o que acontece aqui, olha só. Certo? Ele só executa uma vez. Por quê? Porque o I ele foi ali igual, ele recebe 0, então quanto I foi igual a 0, I mais, então o I passou a ter o valor de 1. Tá? Então é bem simples entender isso aí. Só que o laço for, pelo menos assim, quando eu uso, ele normalmente ele não tem número estabelecido aqui. Ele vai ter normalmente um número dinâmico. Você quer ver? Por exemplo, eu passo aqui uma variável chamada let a, uma variável chamada a, e eu vou dar para ela o valor de bed draw, tudo junto. Então vamos contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, certo? Aí eu digo assim, I menor que a.length, por exemplo, quer dizer, o número de caracteres que tem em A, né? Aí a gente vai rodar aqui, ó. Vamos dar uma olhada que ele vai executar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. Como 0 conta, então ele executou ali 7 vezes, né? Mas mais normal ainda do que isso é a gente usar o for para percorrer arrays, por exemplo. A gente lança aqui A é um array, por exemplo, né? Array, e a gente vai dar no índice 1 o valor de bed, no índice 2 o valor de draw, no índice 3 o valor de bed draw, ok? Então a gente tem um array com tamanho de 3. No índice 0 a gente tem bed, no índice 1 a gente tem draw, no índice 2 a gente tem bed draw. Então a gente vai percorrer a ponto length, quer dizer, a gente vai percorrer 3 vezes, o nosso valor aqui de ponto length é 3. Então a gente vai percorrer o valor 0, o valor 1 e o valor 2. Por isso que é importante colocar menor do que o length quando for um array, porque os arrays normalmente têm 0 também como índice. O que a gente vai fazer aqui é dar um console.log em A. Aí eu vou abrir aqui esse colchete e eu vou colocar I aqui. Então ele vai executar o índice 0, o índice 1 e o índice 2. E a gente vai ver como é que ele vai se comportar. Ó. Ele imprimiu bed, draw e bed draw. Porque na primeira passagem ele pegou A no índice 0. Isso aí você já entendeu. Então é muito comum
usar esse tipo de pegada aqui para a gente fazer, por exemplo, leitura de arrays, né? A gente também pode usar isso quando a gente recupera valores do banco de dados, que a gente tem, por exemplo, o promise, quando a gente retorna o itens normalmente é um array que a gente precisa percorrer. Então, se você quer todos aqueles valores, você precisa lançar um ponto length para saber o tamanho desse array, e o i ir até um índice abaixo, quer dizer, ser menor, e a toda vez que acontecer esse laço aqui dentro, você executar uma lógica para recuperar aquele valor. Então o for é, depois do if, na minha opinião, um dos mais importantes, pelo menos dos mais usáveis, uma das mais usáveis ferramentas para que a gente possa interagir com a lógica condicional ali do nosso bloco. É condicional? É condicional, porque existe condição para que essa lógica ocorra, entendeu? Existe uma condição para que ela ocorra, existe uma delimitação nas vezes que ela vai acontecer. Isso se usa muito quando a gente também quer repetir vários valores também pela página, ok? Eu acho que já deu para sair do zero a alguma coisa, né? Agora eu deixo nas tuas mãos aí a criatividade de entender como é que esses números aqui podem variar aqui dentro. Ó. Por exemplo, isso aqui poderia começar, por exemplo, como 1. Aí você perceba que a gente não executaria alguns ali, porque o índice 0 já não existe, porque ele já começou como 1. Assim como isso aqui poderia começar como 1, o i, ao invés de ser incrementado, poderia ser decrementado. Ao invés do i receber o i++, ele poderia receber i menos. Então, o i, por exemplo, teria o valor aqui de 2, né? E aí vamos dizer aqui i maior do que a.length. Ó. Aí a gente vai fazer uma leitura que eu nem calculei ali, nem cheguei a lugar nenhum. Mas é só para você saber que o i pode ser decrementado. Então o i primeiro vai ter o valor de 2, é maior que ponto length, já não é maior que ponto length nem aqui, né? Enquanto for, eu nem vou me ater, porque nesse caso aqui não vai se encaixar, eu vou ficar quebrando a cabeça aqui, mas você já entendeu que a cada passagem aqui, ao invés de ponto length, ó, nos dois e maior do que 0, né? Vamos botar um 0 aqui só para você ver aqui. Ele provavelmente vai dar um erro porque não vai ter índice. Não deu não. Ele executou o bad draw, que é o índice 2, e o draw, que é o índice 1. Bad draw, índice 2. Aí quando ele chegou aqui é maior do que 0. Quando ele chegou no 0, ele já não executou mais. Você já entendeu e eu tô aqui repetindo. Amigão, se inscreve no canal aí, deixa aquele joinha. Muito obrigado por você ter assistido. Entendeu? Muito obrigado, maior orgulho de você que está aí aprendendo programação, ok? Eu vou ficando por aqui, até a próxima, ó. Adoro terminar vídeos assim, na casa do 12, do 13, tá? Se inscreve no canal aí, amigão. Deixa aquele joinha, porque, pô, teu amigão Bad Draw aqui, né?